Daí galera, beleza? Estamos aqui com o Cláudio, mecânico, o Márcio aqui, ó. Um problema que deu nesse Peugeot, que ano que é, Cláudio, o Peugeot? Esse é um Peugeot 307 2.0, 16, câmbio automático. Ele estava com um problema, o cliente reclamou que ele estava dando, quando você ia manobrar, o carro tanto manobrando para vaga, estacionamento, né, para frente e para trás, a temperatura quando estava acima de 90 graus aqui, o câmbio ficava em neutro, então o carro voltava sozinho. Nós temos uma subidinha, o carro não está mais voltando, ó. Então o carro voltava para trás, ficava difícil manobra, eu queria botar ré ou drive, dava na mesma situação. Tipo, ele não engatava? Ele ficava em neutro, desde se acelerar um pouquinho, dava um tranquinho e batia para frente. Já tinha orçamento, no caso de, para fazer a troca de manutenção no câmbio de R$3.000, né? Nossa. E aí a gente começou a fazer o diagnóstico e percebeu que a temperatura estava incoerente, a temperatura estava muito alta. E quando a temperatura está alta, ela afina o óleo do câmbio. Se afinar o óleo do câmbio, você perde da fuga de óleo, porque o óleo perdeu a viscosidade. Então a temperatura de trabalho desse Peugeot é 97 graus, em torno de 97, 98, ele liga a primeira velocidade, como é um eletroventilador com módulo PWM, ele acaba fazendo o que? Ele trabalha modulado, ele trabalha com porcentagem de abertura, de velocidade, né? Então ele já entra numa velocidade em torno de 30% a 40%, e ele vai aumentando conforme a situação do dia, né? Tá muito quente, trânsito mais severo, né? Então a gente acaba tendo uma exigência maior de temperatura. Nesse caso, ele aquecia tanto a ponto de a luz do stop acender, entendeu? Ele ia lá em cima, quase virava o ponto de temperatura, aí o cara tinha que desligar e voltava para voltar ao normal, né? Então o que a gente acabou fazendo? A gente tentou fazer o teste da resistência lá do radiador. Foi trocada a válvula termostática, que é aquela eletrônica, né, que o pessoal fala que é com sensor, mas na verdade ela é eletrônica, né, tem abertura controlada, pilotada pelo módulo, né, e sensor de temperatura. Então a gente acabou fazendo um diagnóstico geral nesse aqui e não identificamos nenhum problema, né, nessas peças. Inclusive até a questão de sangria, alguns comentam, sangria é importante sim, se tiver no sistema ele dá essa bloqueadinha, mas nesse caso específico a gente teve um problema no módulo. Esse Peugeot, ele sai, modelo automático, ele sai com válvula termostática eletrônica. O pessoal tira a válvula eletrônica e ele acaba então, a partir desse momento, ele acaba buscando, né, um defeito lá, cria um defeito dentro do módulo pelo fato de estar sem a válvula, sem ter o plug estar conectado, e aí ele começa só a disparar a ventoinha lá com 116 graus. Aí, pô, 116 é a segunda velocidade, já entra em emergência, né, o carro, né? Então o que a gente teria que fazer nesse caso? Monitorar a temperatura. Com o scanner a gente conseguiu observar que estava dando errado e a gente foi atrás do diagnóstico. Alguns casos dá até problema na BSM ali, que é aquela caixa de fusível, mas ali é muito raro acontecer nesse modelo, entendeu? 2007. Então o principal problema estava associado ao módulo. Ele nasce, esse carro, vamos dizer assim, em duas versões, com essa válvula e sem. Com a válvula, em 2007, 2008, lá na concessionária, havia um recal que era a substituição, a remoção dessa válvula, trocado por uma válvula mecânica. Essa válvula mecânica fazia a função normal, e aí eles entravam com o scanner original da concessionária e desabilitavam a função automática da válvula. Então provavelmente a maioria dos carros todos tiveram um recal, foram feitos esse recal. Só que em função da desligar e ligar a bateria, pode acontecer que esse recal, essa programação, ela perca, e aí o carro começa então a voltar a ter problema de aquecimento, porque aquela programação que foi feita de fábrica, ela perdeu quando a bateria descarregou. Esse carro era um carro que estava numa garagem, né? Ele ficou algum tempo lá para revenda. Provavelmente o antigo dono vendeu esse carro porque tinha esse problema de aquecimento, porque o câmbio dele, cara, tá perfeito, que nem diz o dono, o câmbio parece um CVT, cara, o câmbio é muito bom. Não dá soco, não dá tranco, nada, né? Então a gente faz o teste aqui, ó,
o caro quente, ó, você pode perceber o caro, ele sobe, ele levanta a traseira, a hora que eu engato primeiro, ó, ele senta. Então a gente vê que o caro está forçando para andar, ó, e antes ele não fazia isso. Então agora tá resolvido aí. E pra galera entender mais assim, muita gente deve ter esse problema, e dependendo do mecânico que leva, o cara condena o quê? Caixa? O cara vai condenando... Isso. Primeiro problema que aparece é se o cara andar com o ar-condicionado ligado, a temperatura normaliza. Normalizou, não teve mais problema de aquecimento com o ar-condicionado ligado, opa, aí eu entendi que o problema vem lá pode ser lá no módulo. Mas que nem eu falei, tem outros problemas como aquela resistência do radiador, válvula termostática, bomba d'água, são todos os sintomas são parecidos, mas o que a gente tem que levar? Alguém que entenda, que consiga fazer um bom diagnóstico para você proceder então no conserto. Nesse caso, o conserto do módulo, ele ficou em torno de R$250, para fazer o conserto, né? Então assim, bom, a gente tava vindo, o cara trouxe para nós, o cliente trouxe fugindo de um orçamento de 3.700. então tô levando em consideração que 250 para 10% do que ele tinha, a gente conseguiu consertar o problema do cara com praticamente aí 10%, né? O scanner vai dar um pouquinho mais, mas assim, cerca de R$350 resolveu o problema, comparado a 2.700 que era o orçamento de câmbio. O câmbio tá aí, ó, não fiz nada no câmbio, o câmbio tá rodando. Esse câmbio, Cláudio, ele é o mesmo que eu tenho no Peugeot 408, o teu, a única coisa que o teu teve algumas alterações devido a esse câmbio ter problema no sistema de arrefecimento. Então a parte do radiador, o trocador de calor desse câmbio mais antigo, 207, ele era, vamos dizer assim, um pouco mais problemático, causava um desgaste precoce no câmbio, pelo fato da temperatura de trabalho do câmbio. O teu 408, eles já resolveram o problema e deram uma atualizada, mas ele é da mesma família do L4, sim. A designação L4, mas só mudou ali a parte de refrigeramento aí. Ele continua sendo um... Então, para resumir aí, bastante pessoas que devem passar com esse problema do 307 aí, o automático é 2.0. Igual o Cláudio explicou ali, ó, você que tem esse mesmo problema, que ele chega em sinaleiro, ele parar em sinaleiro, Cláudio, ele fazia também, será? A temperatura subia aqui, quando parava o carro, até a temperatura subia, começava o ponteiro fazer, tipo, parecia ponteiro de relógio, assim, ele subia até chegar no stop no vermelho. Então essa condição a gente encontrava, se eu deixasse ele parado aqui, eu quase não tinha tanto problema, né? Certo. Mas andando com ele, eu nunca conseguia. Ele não chegava no 90 e parava, ele passava. Pode ver que agora o ponteiro está exatamente em cima do 90 Se ele estiver oscilando muito a temperatura, entre 70 e 90, pode ser que você tenha um problema assim com a válvula termostática, né? Que o carro está sem a válvula termostática. Mas normalmente se a válvula termostática está ok, o ponteiro quase você não percebe ele se movimentar. Ele é muito eficiente, embora o carro tenha, né, já vamos dizer 12 anos de vida já, então... O que eu sempre passo no canal, Cláudio, sobre o 408, e eu falei que eu ia conversar também sobre outros Peugeot que eu conseguisse, sobre isso que você falou. Embora o carro já tenha 12 anos de uso, é um carro que, digamos assim, ele já tem um desgaste por natureza mesmo, né, porque tudo tem sua validade. Então assim, é o que eu sempre digo, galera, pra vocês aí, ó. Gente, quando for procurar uma mecânica, você levar teu carro, olha, procure saber se o cara é especialista na área, se o cara entende mesmo, porque igual o Cláudio falou, o cara trouxe o carro aqui pra ele, fugindo de um orçamento de 3.000? 3.700, 2.700, né? 2.700. 2.700 então, é o orçamento que eu tinha inicial. Queria trocar a tampa ali do câmbio. Tem alguns problemas de desgaste ali, mas não era o caso desse. Né? Desse não era o caso. Então assim, o que eu sempre falo pra galera no canal, pra eles sempre procurar a oficina que faça o serviço correto, que não troca coisa desnecessária, só pra dizer, não, tá trocado, tá zerado, e depois o cara pode ser que continue incomodando ainda, né? Nesse carro a gente, com manutenção preventiva,
acabei fazendo também a troca do óleo do câmbio automático, porque a gente estava fazendo o diagnóstico dele. Então assim, como o carro estava trabalhando em 116 graus, a temperatura estava alta, então o óleo foi comprometido por essa temperatura. Então tudo que é como se pegar um exemplo lá, você foi fritar alguma coisa na tua casa, um peixe ou um frango, né? Se aquecer demais o óleo lá, o azeite vai queimar o óleo, pronto, você inutiliza aquilo lá. O câmbio praticamente tem a mesma ideia. Você tem um controle de temperatura. A partir do momento que você ultrapassar essa temperatura de trabalho do carro, que é em torno de 110, ele pode trabalhar até 115 graus. Embora no painel aqui não vai te indicar muito mais do que 90, 95 aqui, entendeu? Porque esse é um painel apenas de observação. O scanner vai te dar a temperatura real de trabalho. Então esse câmbio, e também até do 408 que você comentou, a manutenção de troca de óleo do câmbio é importante que seja feito em torno de 40 em 40 mil quilômetros. É uma manutenção que você vai fazer uma diálise, uma troca total. Você pode fazer uma troca parcial, porque a troca parcial ela consiste em você tirar 3 a 4 litros de óleo do câmbio e você colocar um outro. Com isso você vai preservar ainda um pouco da viscosidade, né, do outro óleo, e ainda adicionar um óleo melhor. Vou fazer uma diálise, também é bom. Só que em alguns casos você acabou de fazer a diálise e você não sai do elevador, porque aquele óleo grosso, aquele óleo que estava mais incorporado pelo desgaste do câmbio, a hora que você tirar fora, ele vai fazer o que? Você vai tirar essa viscosidade e aí vai ter fuga de óleo e o teu câmbio vai começar a dar tranco, vai começar a ter problema. Então para manter mais ou menos o que estava, faz uma troca parcial, vai funcionar do meu jeito. O dia que der problema, você abre o câmbio, daí como todo mundo faz, né? Então o que gasta, Cláudio, hoje para fazer essa troca parcial aí? Que com certeza hoje vai depender de cidade para cidade. Aqui mais ou menos você vai gastar em torno de uns R$90, 90 a 100 reais o litro do óleo. Eu utilizo aqui não sei se dá pra falar a marca, mas eu utilizo da Fab Bills, né? É um óleo importado, é um óleo que tem um pouquinho mais valor, né? Aguenta muito, o câmbio aceita muito bem, dá muita resistência pro câmbio. E como vai 3, 4 litros, mais uma troca de óleo ali, você vai gastar aqui R$500. Manutenção, e com a durabilidade aí de 40 mil quilômetros, vale a pena. Claro que vale, manutenção preventiva sempre vale a pena. Se você deixar, o câmbio vai dar problema, talvez por falta de trocar o óleo, vai dar problema com menos de 100 mil, né? Vai gastar o que para fazer um câmbio desse fazer bem feitinho, você vai gastar mais de 5 mil, 5 a 7, talvez a 8 mil. R$500 com a troca prevenção, vale a pena. Por isso que a manutenção preventiva sempre foi a melhor que a corretiva, né? Então tá aí, galera, a explicação do Cláudio, ó. Eu vou descer aqui, vou filmar a frente da oficina dele aqui, ó. Tá fechado aqui por causa do Corona? Decreto do Corona aí, ó. Mas nós abrimos pra guardar o carro. Tá ali, ó. Então, você que é da proximidade aí, que tem algum problema, alguma coisa no Peugeot aí, ó. Tá aqui, ó, esse carro tava com problema, digamos assim, considerado grave por outras oficinas. Acabou trazendo aqui, ó, na oficina dele, foi resolvido. Hoje eu trouxe meu amp também para trocar ali o líquido do aditivo. E ele explicou para vocês aí. Comente aqui no canal, qualquer coisa aí, a gente fala com ele, fazemos um vídeo mais detalhado para vocês aí que tem dúvida. E vocês aqui da região, aqui do oeste do Paraná aí, ó. Você, que esse dia até o cara comentou aqui de Capitão, perguntando sobre oficina, assim, para mexer em Peugeot. Tá aqui o cara aqui, ó, Cascavel. Depois pode até lá, ó, tá o número do telefone ali, ó. Vou até aproximar para vocês verem aqui, ó. Aí vocês entram em contato com ele, conversa com ele e... Tá carinho no Leãozinho. Aqui tem, ó, ele falou que tem amor no Leãozinho. Aqui ele não trata mal. Beleza? Valeu, Cláudio, pela explicação. E qualquer coisa... Boa sorte pra vocês. Valeu aí. E qualquer coisa... Cuide com o Corona aí, tá? Tirar mais dúvidas aí pra galera aí. Falou. Tranquilo. Valeu.